grandes convidados nesse bate-papo com qualidade, vai fazendo desse podcast algo diferenciado. Tirando dúvida e trazendo muitas informações, vem crescendo a cada dia mais o número de participações. Então que seja dita a verdade, o podcast que encanta o público de várias idades. É o podcast de olho na cidade. Salve, salve, ó pátria amada, terra adorada, entre outras mil. O podcast do Prolus Calco é o melhor do Brasil. Com grandes convidados nesse bate-papo com qualidade, vai fazendo desse podcast algo diferenciado. Tirando dúvida e trazendo muitas informações, vem crescendo a cada dia mais o número de participações. Então que seja dita a verdade, o podcast que encanta o público de várias idades. É o podcast de olho na cidade. Se você precisa divulgar o seu negócio ou o seu logotipo, não há lugar melhor do que o podcast de Olho na Cidade. Aqui sua marca aparece. Bar do Adrianinho. Mesas externas. Ótimos coquetéis. Música ao vivo. Endereço: Rua Duque de Caxias, 301. Vila Santa Catarina, Americana, São Paulo. Quer destacar sua empresa no digital e atrair mais clientes todos os dias? A Capaz Publicidade é especialista em marketing digital e tráfego pago, criando estratégias inteligentes para colocar sua marca na frente de quem realmente importa. Aumente suas vendas, fortaleça sua presença online e alcance resultados reais com campanhas profissionais e segmentadas. Entre em contato agora mesmo pelo WhatsApp 19 9929 44343. Capaz Publicidade. Sua empresa no lugar certo, na hora certa. Quer tirar o seu podcast do papel? O Capaz Studio é o lugar perfeito para você. Estrutura completa com equipamentos profissionais de áudio e vídeo, ambiente moderno e confortável para você gravar com qualidade e impressionar sua audiência. Espaço climatizado, microfones e câmeras de alta performance, iluminação ideal para vídeos incríveis, suporte técnico durante a gravação. Seja para entrevistas, bate-papos ou episódio solo, o Capaz Studio oferece tudo o que você precisa para focar apenas no conteúdo. Reserve já a sua gravação e leve seu podcast para o próximo nível. Entre em contato e agende o seu horário. Precisando locar uma chácara para final de semana? Confraternização, casamento, aniversário, datas comemorativas, Recanto da Silva, casamentos e celebrações. Entre em contato pelo WhatsApp 19974097135. R da Silva. Locação de equipamentos para terraplanagem. Entre em contato pelo WhatsApp 19974097135. Ou pelo e-mail da silvasegurança@hotmail.com. Precisando de soluções robustas e inteligentes para a sua empresa? Então se liga nessa dica. O Grupo Costa é especialista em coberturas e fechamentos industriais. Eles atendem com qualidade, tecnologia e experiência de quem entende do assunto. Seja qual for o tamanho do seu projeto, o Grupo Costa tem a estrutura e a solução certa para você. Quer conhecer mais? Acesse o site www.grupocosta.com.br ou siga nas redes sociais @Grupo Costa. Grupo Costa. Estrutura que protege. Confiança que constrói. Novo endereço, mesma excelência. A Império Motors está de casa nova, em um espaço ainda mais moderno, pensado para oferecer a você mais conforto, mais segurança e um atendimento de alto nível. Aqui, cada detalhe foi preparado para garantir qualidade, transparência e confiança na hora de escolher o seu veículo. São carros selecionados, procedência garantida e uma equipe pronta para te atender com total dedicação. Mais estrutura, mais segurança e o atendimento que você já conhece. Estamos te esperando na Rua do Ósmio, 1641, Vila Molon 4, em Santa Bárbara do Oeste, São Paulo. Império Motors. Venha viver essa experiência. O Irapuru Pet Center
é o pet center mais completo da região. Tudo para pequenos e grandes animais em um só lugar. Aqui você encontra rações de qualidade, insumos, farmácia veterinária completa, além de produtos para piscinas, acessórios e produtos para jardinagem. Precisa de praticidade? O Irapuru Pet Center tem delivery pelo WhatsApp 1984541918. Estamos localizados na Rua Luiz de Camões, 135, Jardim Miriam, Americana, São Paulo. Irapuru Pet Center. Cuidado, variedade e confiança para quem ama os animais. Você, empresário, está precisando de consultoria em engenharia ou licenciamento ambiental? Então a dica é a Licença Online. Especialistas em soluções rápidas e eficientes, eles cuidam de todo o processo para você focar no que realmente importa: o crescimento do seu negócio. Acesse agora o site www.licençaonline.com.br ou, se preferir, faça uma visita na Rua Joana d'Arc Dolo, 240, Jardim Brasília, em Americana, São Paulo. Entre em contato e deixe que a equipe da Licença Online resolva tudo com agilidade e segurança. Licença Online. Simplificando o caminho do seu empreendimento. Lima e Silva Seguradora. Sua tranquilidade começa aqui. Na vida, imprevistos acontecem. Mas com a Lima e Silva Seguradora, você tem a proteção certa na hora que mais precisa. Seguro alto com assistência completa. Seguro residencial para proteger o seu lar, seguro empresarial. De vida e muito mais. Planos personalizados, atendimento humanizado, suporte ágil, 24 horas por dia. Fale com um de nossos consultores pelos contatos 36484037 ou no endereço Rua Minas Gerais, 734, Jardim Santana, em Americana. E descubra o plano ideal para você e sua família. Lima e Silva Seguradora. Porque cuidar do que importa é essencial. Margucci Multimarcas. Exclusividade sobre 4 rodas. Chegou a hora de dirigir o carro dos seus sonhos. Na Margucci Multimarcas, você encontra uma seleção exclusiva de veículos premium, com qualidade, procedência e aquele acabamento de luxo que você merece. Carros nacionais e importados, modelos revisados e com garantia, atendimento personalizado, financiamento facilitado. Seu próximo carro está aqui, esperando por você. Visite nossa loja na Avenida 9 de Julho, 455, bairro São Domingos, Americana, ou fale com nossos especialistas pelo WhatsApp 1999-56088. Siga @Margucci Multimarcas e acompanhe as novidades. Margucci Multimarcas. Premium é viver com estilo. More Tratrum. Estética automotiva. Seu carro está precisando de um trato especial? Então você precisa conhecer a More Tratrum. Aqui, seu veículo recebe o cuidado que merece com serviços de altíssima qualidade. Sistema leva e traz. Comodidade total para você. Agora também com lavagem de estofados, sofás, tapetes, cortinas, poltronas e muito mais. Estamos na Rua Marechal Floriano Peixoto, 261. Nova Americana, em Americana, São Paulo. Fale com a gente pelo WhatsApp 19 993142187. Siga no Instagram, @MoreTratrum, cuidando do seu carro e da sua casa, com dedicação e qualidade. Vem dar aquele up no visual do seu carro e nos estofados da sua casa. Você já imaginou ter móveis que contam a sua história? Na Movelaria Margucci, cada detalhe é pensado para transformar seu espaço em um lugar único, elegante e funcional. Com design autoral e acabamento de alto padrão, a Margucci entrega móveis sob medida, personalizados com o seu estilo, seja para sua casa ou seu escritório. Sinta a diferença de um ambiente feito com alma, cuidado e amor de verdade. Siga @Movelaria Margucci nas redes sociais
e peça seu orçamento. Você encontra a Movelaria Margutti na Rua do Café 634 Jardim Pérola, em Santa Bárbara do Oeste. Movelaria Margutti. Qualidade e sofisticação para você. Tá na hora de enxergar a vida com mais estilo e nitidez, hein? Se você tá precisando de óculos novos, seja de grau ou de sol, tem um lugar que eu recomendo de olhos fechados, Optilar Óptica. Lá você encontra as melhores marcas, modelos incríveis e atendimento top de linha. Além disso, a Optilar tem aquele precinho camarada e condições especiais que cabem no seu bolso. Não importa se você precisa de óculos para o dia a dia, para dirigir, estudar ou arrasar no look. A Optilar é a escolha certa. Siga no Instagram @optilaróptica. Fique por dentro das novidades e promoções. Ou passe na nossa loja na Avenida Paulista 181, Nossa Senhora de Fátima, em Americana. Chame pelo WhatsApp 19996084133. Optilar Óptica. Seu novo olhar começa aqui. R da Silva Serviços. Portaria, limpeza e jardinagem. Entre em contato pelo WhatsApp 19940-97135 ou pelo e-mail da silvasegurança@hotmail.com. Escalaço Arte em Crochê. Encanto em cada ponto, carinho em cada criação. Amigurumis feitos com amor. Transformamos linhas em fofura. Bichinhos de crochê 100% artesanais, perfeitos para presentear, decorar ou colecionar. Cada peça é única, feita com cuidado e dedicação, trazendo vida aos seus personagens preferidos. Personalizamos sob encomenda. Ideal para presentes criativos e afetivos, seguro para bebês, feito com material antialérgico. Enviamos para todo o Brasil. Entre em contato e peça já o seu amigurumi dos sonhos. Siga a gente no Instagram, @escalaço. Distribuidora de bebidas, Esquinão Atacarejo, sua fonte confiável de bebidas de qualidade em Santa Bárbara do Oeste, São Paulo. Nossa missão é proporcionar excelência em produtos e serviços, mantendo preços justos e competitivos. Valorizamos o compromisso com nossos clientes, garantindo uma experiência de compra inigualável. Descubra a diferença conosco e eleve suas celebrações ao próximo nível. Na Franja Zanini, acreditamos que o segredo para criar produtos incríveis está no trabalho em equipe que é composta por profissionais apaixonados e dedicados, que colocam o coração em cada etapa do processo. Nosso diferencial é a personalização. Criamos produtos únicos, que tornam seus projetos ainda mais exclusivos e cheios de charme. Cada detalhe é pensado com carinho, porque sabemos que é isso que faz a diferença. Venha e compre no atacado, com qualidade que somente nossos produtos têm. Estamos na Rua do Açúcar, 207, Jardim Pérola, em Santa Bárbara do Oeste. Acesse também www.franjazanini.com.br. Franja Zanini, aviamentos e acessórios, você encontra aqui. Você precisa anunciar seu negócio ou seu logotipo? Não há lugar melhor do que o podcast De Olho na Cidade. Aqui sua marca aparece. Sejam todos bem-vindos a mais um podcast De Olho na Cidade. Hoje vou ter um bate-papo aqui bacana aqui com um grande amigo aí de infância, meu grande amigo Rodrigo. Ele que a gente estudou o antigo colegial juntos aí, era o rapaz mais CDF, o cara mais estudioso da nossa sala, aí o primeiro a se formar da turma aí. E ele vai falar um pouquinho aí sobre agronomia aí, a proteção de plantas, combate a pragas agrícolas, formações de profissionais que atuam aí no agronegócio. Seja bem-vindo, Rodrigo.
Obrigado, Paulo. Eu agradeço o convite, né? Então, acho que deixar claro aqui que é uma satisfação grande, né? Estar participando dessa atividade aqui contigo, né? Fico muito contente aí pela tudo que você tem construído, né? E realmente, acho que já fazia tempo que a gente não se falava, fazia, né? hein? E foi um período aí, você está sendo exagerado, né? Falando que eu era o mais CDF, Era o né? mais Não é. inteligente da nossa turma, rapaz. Foi o primeiro a se formar da nossa turma, mas depois a turma nossa veio se aperfeiçoando, né? As coisas vão acontecendo, né? Mas era o rapaz, a tia, na época, como era o nome que tinha lá na escola, era Sim. que tomava Qual conta delas? lá, sua tia, Ah, Cidinha? a Cidinha, né? A tia dele é supervisora que tinha na época da escola, né? Tipo que é fiscal de pátio, O né? Que tinha. pátio que tinha na nossa época de escola, rapaz, era a tia dele, rapaz. Então, e o menino era inteligente pra caramba, rapaz. Você fez. Depois você foi pro Dom Pedro, né? Depois da escola? Não, aqui em Americana eu estudei em 4 escolas, né? Quatro escolas, né? Eu fiquei até a 6ª série lá no Alvorada, Benincase. né? No Benincase. Aí eu fiquei um ano na Nova Americana, lá no Otávio Soares de Arruda. Sim. E aí, justo no ano que eu ia pra 8ª série, os caras, eles mataram uma turma e catou todo mundo que morava mais longe e jogaram pro Heitor Penteado. E aí ficou por lá. Aí eu fiquei um ano no Heitor Penteado e depois eu fui pro Polivalente. Polivalente, né? Aí eu fiz na época ainda tinha o técnico integrado com o ensino médio, né? Edificações, né? Não, administração. Administração, né? Aí eu Porque fiz- lá eu lembro que a época tinha edificações e administração. Né? o mais concorrido era mecânica, né? É. Aí você tinha administração, mecânica, edificações. Aí à noite, acho que era coisa têxtil, uma coisa assim. É tecnólogo têxtil. Não, mas era técnico, né? Não era o tecnólogo ainda. Porque depois É, tinha o tecnólogo sim, da FATEC, é. né? Mas tinha um curso de têxtil, não lembro o nome certinho. Mas eu fui a última turma que era conjugado, né? Que era junto, o ensino médio com o técnico. Aí depois eles separaram, né? Aí o polivalente começou. Não sei como é que tá agora, tá? De repente voltou. Não sei, eu perdi o fio. Aí depois de a partir, isso foi em 97. E aí em 98 começou a ter o ensino médio e o técnico separado. Separado, né? Eu lembro disso É. daí. E Vir, conta pra nós um pouquinho. O que te levou a escolher agronomia como profissão? Cara, acho que muita coisa assim, né? A gente tem uma participação grande da família, né? Então, assim, o meu pai, ele, né? Você conheceu o meu pai, ele era, né? Da parte de sítio, né? Morava lá perto da região de Adamantina, depois veio para Americana, né? E ele sempre falava, né? Sempre quis voltar, então sempre tinha, né? Ele sempre quis ter uma chácara, né? Então tinha um sítio lá em Torrinha, depois ele comprou. Não sei se você jogou aí para Aguaí comigo? Fui. Foi, né? Fui pra lá, turma Então, nossa. a gente foi lá, tinha lá em Aguaí, aí depois E aí fica com essas coisas, né? Que vão fomentando a cabeça da gente, né? E eu meio que foquei, né? Até tinha um colega meu que ele falava, né? Foi assim, foi você o primeiro cara que, desde o primeiro ano do ensino médio, você falava que ia fazer engenharia agronômica e foi até o final e fez e prestou. Né? Então, uma motivação muito familiar, né? Se eu vejo hoje em dia, né? Quando você tem os colegas, né? Que fizeram engenharia agronômica, o cara era filho de produtor, né? O cara era Fazendeiro. proprietário, fazendeiro. Então, o meio agrícola, ele tem muito dessas questões tradicionalistas, né? Então, vai passando. Eu lembro que na Exalc tinha, lá onde eu formei, né? Tinha, tipo, dinastia da família, tudo de agrônomo, né? O bisavô do cara era formado no Exalc, o avô, o pai, ele estava fazendo, aí o filho provavelmente ia fazer também, né? Então, você tinha linhagens aí de... E o Exalc é uma agrônomo. faculdade bem disputada, né? Pra parte de agronomia, uma das melhores aqui, né? É uma das mais antigas, né? Então hoje, se eu falar, acho que 130 anos está fazendo, né? Tá próximo, 135, desculpa. 135 anos, a gente está completando agora, em 2026. Então ela faz parte da USP, né? Então assim, ela é mais velha que a USP. Né? Então primeiro teve a Exalc, depois a Universidade de São Paulo, aí a Universidade de São Paulo incorporou a Exalc.
né? Então é FUVEST, né? Então tem uma concorrência alta, mas tem bastante vaga, né? Então, assim, não tem como você comparar com medicina, essas coisas, que a Sim. concorrência é muito maior. Mas é uma das de engenharia agronômica que são mais disputadas, né? Hoje, como docente da UFSCar, né? Então, assim, a gente perde muito aluno para Exalc. Porque o cara que passa nas primeiras colocações lá com a gente, ele geralmente passa na Exalc também, aí Ele prefere Exalc. acaba indo para Exalc, né? Mais antiga, né? Mais tradicional. Aí eu falo, se eu sou meio enviesado para falar de Exalc, né? Tem toda uma formação lá. Eu fiquei 11 anos na Exalc. Eu fiz graduação, mestrado e doutorado, né? Então foram 11 anos lá dentro, né? Então foi um período aí interessante. Bacana, né? E viu, quando falamos em proteção de plantas, o que exatamente estamos falando e qual a importância desse trabalho para a agricultura? Aí quando a gente pega, né, em termos de produção agrícola, então assim, a produção agrícola ela envolve produção de alimento, né? É claro que você tem algodão, né? Algodão, né, é fibra, a produção de roupa, mas a grande maioria da produção agrícola ela é para produção de alimento. E dentro dos processos de produção de alimento, a gente tem as ameaças fitossanitárias, né? Então, tudo aquilo que vai contra, né, o crescimento produtivo da planta, uma das atribuições de um engenheiro agrônomo é fazer, né, a proteção da planta para evitar danos associados a esses agentes biológicos. Aí dentro da proteção de plantas a gente coloca doenças, né, nematóides, fungos, bactérias, vírus, né, insetos, né, ácaros, né, artrópodes de modo geral, e a parte também de plantas infestantes que acabam fazendo essa competição com as plantas cultivadas. Então nós fazemos esse tipo de trabalho. Eu especificamente eu trabalho com a parte de manejo de artrópodes, né? A gente fala artrópode, mas 90% dos casos são insetos. Então eu acabo trabalhando com essa parte. Estudar inseto, né? Então hoje a gente tem uma vertente muito grande aí, a parte do controle biológico, né? Todo mundo já ouviu falar uma vez em controle biológico, né? A questão da joaninha, né? Então, Joaninha, né? Não pode matar a Joaninha, né? Primeiro porque Joaninha dá sorte, né? Segundo a linguagem tradicionalista. E outra que a Joaninha ela combate outros insetos que causam danos nas plantas. Então nós temos essa participação, então o entendimento dessa dinâmica de insetos, né, crescimento populacional e táticas que a gente pode aplicar para evitar, né, perdas de produção associadas ao ataque desses insetos. Então a gente tem desde parte de inseticidas, né, de inseticidas químicos, inseticidas biológicos, resistência de planta, integração de táticas de controle, né, agentes de controle biológico, insetos que consomem outros insetos. Então, são tudo que está integrado aí na questão da proteção de plantas, visando a parte de pragas, né? Se a gente for falar de cada linha aqui, né? Então é uma viagem grande, né? E pegando essas coisas, quais as principais pragas que atualmente preocupam os produtores rurais aqui da região? Então, quando a gente fala, a nossa região em si, vamos falar que ela é uma região mais industrial, né? Ela tem uma participação grande aqui da cana-de-açúcar, né? O próprio cultivo de laranja, e aí você tem a parte de olerícolas, que ela é muito importante dentro do estado de São Paulo, até por conta que é uma região que ela tem que ser abastecida com alimentos. Quando você falar principais pragas, aí a gente tem que pensar em setorizar, né, por cultivo, que nem por exemplo, né, vamos pegar a cana-de-açúcar. Então São Paulo ele faz parte da região Centro-Sul, né, que é aí a maior região produtora de cana-de-açúcar do país. Então nós temos duas regiões, o Centro-Sul e o Nordeste, o estado de São Paulo faz parte. A nossa região, especificamente, ela tem uma importância histórica muito grande, né? Santa Bárbara, Piracicaba, Capivari, Iracemápolis, né? Até mesmo Araras, lá onde a gente está situado. Então a gente tem uma participação grande aí na questão da cultura da cana-de-açúcar. Então você pega aí, grandes ameaças, né? Então até dei aula semana passada de pragas da cana-de-açúcar, né? A gente tem essas divisões. Então a gente tem aí broca da cana-de-açúcar, né? Tem cigarrinha da cana-de-açúcar, tem o bicudo da cana-de-açúcar. São pragas que a gente tem que ter uma atenção especial dentro do processo de produção,
toda a parte de planejamento produtivo, ele envolve também a questão associada à proteção dessas plantas a esses insetos, né? Então, assim, em termos de custos, né? Então, a demanda de inseticidas para manejar essas pragas, ela é grande, né? Então, nós temos aí uma participação interessante da cultura da cana-de-açúcar. A cultura da cana-de-açúcar é uma cultura bem responsiva ao controle biológico, né? Então, a agricultura, historicamente, ela tem uma relação muito próxima com o controle químico. Nos últimos anos, a gente está vendo uma participação maior aí de controle biológico, né? E a cana-de-açúcar sempre foi um exemplo dentro aí da utilização de controle biológico. Então, nós temos inimigos naturais, né? Parasitoides, que se desenvolvem na broca, que se desenvolvem no ovo da broca, cigarrinhas que são controladas por um fungo, né? Então nós temos, da mesma forma que nós temos fungos que causam doenças nos seres humanos, nós temos fungos que causam doenças em insetos, né? Então esses fungos, eles são explorados do ponto de vista de controle de pragas. Então a cultura da cana sempre teve um fungo verde, né, uma utilização grande, e hoje a gente vê uma ameaça grande dentro da cultura da cana-de-açúcar, que é um besouro, né, um besouro que a fase larval, principalmente, ela se desenvolve, né, no rizoma da cana-de-açúcar, que é o sistema de produção de cana, ele é um sistema diferenciado, né? Então nós temos dentro dos sistemas de produção, nós temos as culturas anuais, que são aquelas que a gente semeia, né? Depois faz a colheita e depois eu preciso semear de novo. Tem as culturas que é milho, soja, algodão, feijão, né? Trigo, arroz, né? Então todas elas são culturas de exploração anual. Nós temos as perenes, que são as frutíferas, né? Basicamente, laranja, café, né? Manga, então tudo aquilo que a gente está dentro aí do HF. E a gente tem a cana-de-açúcar, que era uma cultura semi-perene, né? Então ela é uma cultura que ela é implementada de forma vegetativa, né? Então não tem semente de cana, né? Você faz ou uma muda pré-brotada, que é um sistema mais novo, ou então um sistema tradicional que é com como de cana-de-açúcar. E aí você faz o corte, né? Depois de um ano e meio, faz o corte daquela cana, e aí você faz aí 5, 6 cortes, né? Da rebrota, a gente chama de cana-soca. Então, por conta dessa reserva que a gente precisa ter na cana-de-açúcar, né? Então essa parte de reserva que fica no solo, ela é importante. Então esse besouro, ele é um besouro de difícil manejo, né? Então é um besouro que ele demanda aí não uma tática só, né? Então a gente precisa de várias táticas associadas para reduzir os problemas associados. A gente sempre fala que, né, os fenóforos, né? Então o nome científico dele é o esfenóforos leves, que é o bicudo da cana-de-açúcar. Então esse besouro, ele é um besouro de difícil controle, e a principal estratégia que a gente tem para manejar é não deixar entrar. Depois que entra, aí você convive, né? Aí é difícil de eliminar, né? Então você vai convivendo com ele, várias ações integrativas. Então a gente tem uma demanda aí importante em termos de atividades para reduzir os danos associados a esfenóforos, né? Então assim, eu vejo, né, na minha percepção, que é uma praga a ser combatida, né, nos próximos de médio prazo, né? A gente tem bastante, vamos falar, informações relacionadas à broca, né, à cigarrinha, e para o besouro a gente tem algumas deficiências em termos de manejo. Então, estamos falando de cana, né? Aí vamos falar uma outra cultura que é importante para o estado, e que é a cultura da laranja. Então, assim, Limeira. Limeira foi uma cidade aí, né, Limeira, né, que vem de Lima, e toda a questão é associada à produção de citros. Então a cultura da laranja do estado de São Paulo, que já teve 1 milhão de hectares, né, hoje aí a gente está com 300 mil hectares. Muito, né? Por conta de problemas fitossanitários. Então a gente tem, quando você fala em laranja, hoje não tem como você não falar em greening, né? Greening é uma doença causada por uma bactéria, né? Então a bactéria, ela cresce no floema da planta, causa entupimento de vaso, chega até matar a planta, e é uma bactéria que ela não tem vida livre. Ela precisa de um inseto para levar, né, essa bactéria de planta para planta, que a gente chama que é um vetor, né? Então ele vai lá, se alimenta de uma planta doente, né, carrega a bactéria e leva aí para outra planta que está sadia. Então essa doença, ela é uma das doenças mais destrutivas do mundo,
né? Então o Brasil conviveu bem sem ela aí até 2003, né? Assim, o primeiro relato foi em 2004, então já estava aí um tempinho, né? Mas assim, começou a chamar mais atenção. Então naquela época a gente tinha em torno aí de 700 mil hectares, né? E hoje a gente está em torno de 300, 350 mil hectares com área de laranja. Então selecionou bastante o setor, né? Então hoje, quando você fala em laranja, é o que é o psilídeo, né? É só o psilídeo que é problema? Não é, né? Tem outras pragas, mas todo o processo produtivo de laranja hoje ele passa pelo manejo de psilídeo, desde a implantação do pomar. Vou plantar laranja, né? Tenho lá uma área, vou plantar laranja. Então, a primeira coisa que você tem que entender é como é que está a pressão, né, de bactéria naquela sua região, como é que está a pressão do inseto naquele local, se você tem muito registro de inseto infectado, para aí você implantar. Essa doença é tão importante que ela está deslocando a citricultura, né? Então, hoje, a citricultura sempre foi mais focada no estado de São Paulo, ali, Triângulo Mineiro, né? Sul de Minas, sul de Minas não, né? Lá para cima, a região de Frutal, lá com o Mirador Gomes, sempre teve bastante laranja. Hoje está deslocando para o Mato Grosso do Sul, para o Mato Grosso, né, que são regiões que não têm histórico de greening e têm condições ambientais que não favorecem o desenvolvimento da doença. Então, regiões mais quentes, né? Região mais quente, aí você já muda o sistema produtivo. Então, o porte enxerto ele é diferente, né? A disponibilidade hídrica do local também, às vezes você tem que fazer uma suplementação de irrigação, né, que no estado de São Paulo você não precisaria, algumas regiões do estado você não precisa fazer irrigação, então o regime hídrico ele é o suficiente para manter a cultura. Agora em regiões mais quentes, aí talvez você precisa fazer uma suplementação hídrica. Esses tipos de fatores fitossanitários, eles mudam todo o sistema produtivo, né? Então assim, se você pegar a cultura da laranja, ela cresceu às margens da Washington Luiz, né? Então você tem todas as moedoras, né? Elas são próximas da rodovia Washington Luiz, de produção de suco. E agora a gente está num processo de deslocamento e aí a indústria vai junto também. Sim. Né? Então, mexe bastante, né? Esse negócio de praga que você falou é verdade. Quando eu fui uma vez para Santiago do Chile, o pessoal falou lá da uva Carmeniere. Camener. Que só tem lá porque nos outros lugares teve a praga e matou todos os peixes lá por causa do deserto e da cordilheira, a praga não chegou lá. Provavelmente você está falando da filoxera, né? Que acho que tipo um pulgão da raiz. Era um problema muito sério na Europa. Né? Ele falou, a muda das outras, da uva, em outros lugares morreram todos e não conseguiram. Mas aqui a praga não chega, não conseguiu, não pegou por causa tanto do deserto do Atacama quanto da cordilheira, ela não conseguiu passar. É um dos únicos lugares que tem ainda a produção do vinho. Sim. E aí você analisa. Que é de muita qualidade, sim. Né? Vinho de Camener. E aí você estava falando questão de cana de açúcar. A gente vê, eu moro lá no Alvorada, a gente vê lá. Diminuiu muito também o esquema de plantação de cana, né? Pouco também, acho de negociar para fazer condomínio, essas coisas aí, mas principalmente nessa região que tinha muita cana, agora não tem tanto mais, né? Ainda que aquela questão, assim, como a nossa área ela a nossa região é uma região mais urbana e industrial, então automaticamente você vai perdendo aquela visão das áreas de produção agrícola. Né? Então, cana, tinha soja ali, eu sempre passo ali quando você está ali na Luiz de Queiroz, entre ali a Cidade Jardim e a Avenida Iacanga, né? Sentido Piracicaba do lado esquerdo, que agora tá tudo construído, né? Prédio, casa, tudo. Não sei o nome, eu baguncei tudo na minha cabeça de americana, eu já não conheço muito bem os locais aqui, já faz tempo que eu tô morando em outra cidade. Mas a questão associada ali era uma área de produção de soja, né? Quantas vezes na época da faculdade você passava ali, você via, né, as colhedoras trabalhando lá, né, trazendo a produção. Depois virou área de tomate, né? Então essa como uma cultura também que ela é muito bem produzida aqui
na nossa região, né? Então aqui faz parte do HF, então hortaliças, tomate tem bastante, região do Sumaré, Montemor, né? Já subindo ali mais Mogi Guaçu, Mogi Mirim, né? São áreas que tem muita área de tomate de produção. Então a gente acaba perdendo essa percepção agrícola por conta desse crescimento, mas ainda o estado de São Paulo ele é um grande produtor. Você tem aí uma participação maior da região lá norte, noroeste, na região mais oeste do estado, né, com uma participação dessa cultura. Né? Mas assim, a tendência, se você pega Jundiaí, né? Jundiaí é uma coisa que é bem visível, né? Jundiaí é uma cidade próxima de São Paulo, né? Sempre foi, né? Até hoje tem a festa da uva de Jundiaí. E lá você vê que a área da uva ela foi perdendo espaço para os condomínios fechados. Né? Toda aquela área ali em volta da Bandeirantes, em volta da rodovia Anhanguera. Tinha toda a parte de plantação. Hoje você não vê mais, né? Então tem essas mudanças, né? Dentro das nossas áreas. Então, assim, apesar da gente não ver muito, né, Ainda é forte. ainda ela é forte. Né? Entendi. É que assim, a agricultura ela não tem uma participação grande, vamos comparar São Paulo com Mato Grosso. Né? Então, você pegar o PIB agrícola de Mato Grosso, em termos de importância para o estado, ele é majoritário. Né? O estado de São Paulo ele tem muita indústria, né? Então a agricultura ela vem junto. Né? Então o Brasil hoje ele tem cerca de 30% do PIB agrícola. Então, até o pessoal fala, muitas vezes a agricultura carrega a economia, né, por conta de fatores de exportação, né, por conta que nós temos essa característica agrícola ainda muito forte, né? Então, 30% de um único setor, né, ele é importante, né, ele é interessante. São várias políticas, né, agrícolas que são voltadas para a produção. Então, para o estado de São Paulo, esse peso é um pouco menor. Né? Então a gente fica mais voltado para a área urbana, né? Mas ainda tem um peso forte. E ainda tem gente que reclama ainda e mete o pau na parte agrícola, né? E é o que carrega o país. Sim, tem uma participação importante. Uma coisa muito importante. E existe um equilíbrio entre produtividade agrícola e sustentabilidade ambiental? E como isso é trabalhado na prática? Sim, essa parte, quando a gente, por exemplo, né, eu trabalho com essa linha de manejo de pragas, então, assim, a base do manejo de pragas, ele é a sustentabilidade, né? Então, assim, quando a gente fala em sustentabilidade, basicamente a gente pensa num tripé, né? Que tem que ser uma atividade que ela seja economicamente viável, ambientalmente aceitável e socialmente justa. Né? Então esse é o tripé da sustentabilidade. A agricultura, né, se você pegar e comparar com outros países no Brasil, a gente tem uma participação grande em termos de sustentabilidade agrícola. A gente não está falando, né, tem às vezes algumas áreas econômicas que eles falam em sustentabilidade econômica, né, de se sustentar economicamente. Né? Então, uma visão de sustentabilidade econômica ela acaba sendo muito restrita, né, e às vezes até ruim do ponto de vista produtivo. Essa questão de sustentabilidade ela é implementada. Agora, a parte ambiental, se você pegar historicamente, né, então ela melhorou muito. Então, área de preservação permanente, né, áreas de reserva legal, que são leis, né, então nós temos várias atividades relacionadas à preservação ambiental e a agricultura ela se adapta muito bem a essa situação. É claro que, né, a gente não está falando no mundo perfeito, né, 100% das áreas, elas são, claro que você tem lá os disparates, você tem aquelas áreas que basicamente você tem uma preservação exemplar e você tem aquelas áreas que peca bastante, né? Que está sempre relacionada à intervenção de fiscalização, né? Multa, observação em relação às atividades que são realizadas naquele local. Então a gente acaba tendo essa participação, mas vamos colocar assim, de modo mais grosseiro, né, da grande maioria da agricultura, ela atende, né, as características aí relacionadas à sustentabilidade. A própria questão ligada ao manejo de pragas, né, hoje a gente tem uma linha muito grande, que é a questão dos bioinsumos, né? Então, se você dar um Google aí rápido, né,
bioinsumos, né? Você vai achar uma quantidade enorme aí de sites, de informações. É o mercado que mais cresce, né, em termos percentuais ao longo dos anos, né? Claro que em valor ainda não, porque o valor do químico ele é muito alto. Mas é um mercado que cresce muito, né, em termos percentuais, ano a ano, disponibilidade de produtos. E essa, né, conversão, essa migração, ela é muito importante dentro dessa perspectiva, né, de uma produção sustentável. Né? Hoje a gente tem, né, um projeto, a UFSCar faz parte, né, que é a agricultura de transição, né, agricultura regenerativa, que é a utilização de táticas agrícolas que saem daquela agricultura convencional, né, tenta trabalhar com uma parte mais biológica, né, então mais com bioinsumos, trabalhando com a vida mesmo, né, com organismos vivos dentro do sistema produtivo, para você ter um processo de recuperação, né, daquelas áreas que degradadas, né? Então, altamente dependentes de insumos agrícolas, né? Então, quando a gente fala em termos de produção agrícola, então, você tem toda aquela parte de fertilizante, né? Semente externa, então insumos, inseticidas, herbicidas, fungicidas, né? Todos os cidas da vida que são necessários para a produção agrícola. Quando a gente fala nessa parte de agricultura de transição, agricultura regenerativa, a gente já tenta a utilização de o quê? Agentes biológicos, né? Que muitas vezes, assim, bactérias fixadoras de nitrogênio. Né? Então, essa utilização ela vai fazer com que eu tenha uma menor dependência da aquisição de um adubo nitrogenado, que ele é caro para a agricultura. Né? Então, uma grande parte do adubo nitrogenado ele é importado. Né, mesmo de potássio, né, ele, fontes de potássio, que são os grandes nutrientes, os macronutrientes, então é o NPK, né, nitrogênio, fósforo e potássio, que são demandados em grande quantidade pelas culturas agrícolas. Então, a utilização desses agentes biológicos, eles acabam, né, de uma certa forma, tirando um pouco dessa dependência, até porque a multiplicação desse agente biológico, a gente já tem numa situação que a gente chama de produção on-farm. Né? O produtor ele consegue multiplicar, né, esses agentes biológicos para utilizar na agricultura. Não somente nessa parte de fertilizantes, mas também na parte de manejo de doenças e pragas, que é uma questão aí que tem acontecido com um certo sucesso, né, em várias situações. Que legal. E muitas pessoas ainda têm dúvidas sobre o uso defensivo agrícolas e como explica a importância e a utilização correta desses produtos. O que a gente vê, né? Então vamos falar, né? Hoje, né? Eu aí como docente, né? De ensino no curso de engenharia agronômica, então o que a gente acaba levando para os estudantes, né? Uma questão de conhecer as táticas de controle. Se há desinformação, há desinformação. Tá? Não, porque você tem uma parcela, né? Até que significativa da sociedade, que às vezes fala assim, tá tudo contaminado, não como tomate porque tá cheio de veneno, né? Vai dar câncer, vai morrer. Vai dar câncer, sim, né? Se eu falar o que dá câncer hoje, qualquer coisa dá câncer, né? Tudo que em excesso dá câncer. Né? Hoje em dia a gente tem passado por uma mudança em termos nutricionais tão ruim, né, que a gente vive aí de ultraprocessados, né, de muitos condimentos, muitos conservantes relacionados à produção desses alimentos, que eles acabam interferindo na nossa saúde, né, e aí o pessoal fala, não, o problema é o inseticida que você está aplicando lá no tomate. Na verdade não é. Todo produto, o menor problema é ele, né? Você fala assim, não tem. Você tem uma participação muito ínfima perto dos problemas que você tem na vida urbana, né? Então, o que acontece hoje, né? Para você utilizar um inseticida na agricultura, você tem um sistema muito rigoroso, mais rigoroso que os fármacos, né? Então, é aquela questão, né, da bula, né? Da bula do remédio. Você já leu a bula do remédio? Se você olhar, você não toma, então, né? É a mesma questão. Por quê? Na questão do fármaco, então, se você tolera alguns problemas colaterais, né? Porque entende-se que o fármaco está entregando, ele é melhor.
do ponto de vista em termos de risco, né? O risco que você corre, ele é compensado pelo ganho que você tem tomando aquele remédio, né? Agora, na questão de agrotóxicos, a gente tem uma questão mais rigorosa. Então, qualquer efeito colateral que é observado, ele não é aprovado. Então, todo inseticida comercializado, falando agora de controle químico, de pragas, né, de plantas daninhas, de doenças, nós temos uma avaliação forte aí relacionada aos ministérios, né, Ministério da Agricultura, Ministério da Saúde, o MAPA, né, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Então, esses três ministérios, eles fazem a avaliação e a Anvisa faz a avaliação toxicológica, né? Então, a Anvisa, ela estabelece aqueles padrões, né, que aquele produto vai ter. Se ele não tiver de acordo com alguma situação, ele não é aprovado. Se ele não é aprovado, ele não pode ser comercializado, né? Então, nessa questão, toda a parte de utilização desses produtos, os testes, né? Então, são testes rigorosos, testes toxicológicos, testes caros até, tem um investimento grande das empresas relacionadas à produção da comercialização desse registro, né? E comercialização desses inseticidas. Os cidas da vida, né? Herbicida, fungicida, não é só eu trabalho mais com inseticida, então eu acabo puxando mais com inseticida. Então, a gente tem uma participação grande aí de avaliações de risco e de eficácia e praticabilidade agronômica, né? Então, que mostra que aquele produto realmente funciona para controlar aquele alvo que eu estou buscando. Então, nessa perspectiva, a gente acaba observando que, né, qualquer situação que ela não seja aceita, né, o produto acaba sendo banido ou então pedindo mais estudos. Hoje, né, que a gente tem observado bastante é a questão do efeito de inseticidas sobre organismos não alvo, né? Quem que é organismo não alvo? Inseticida mata inseto, né? Sida de matar, inseto de inseto. Só que o ambiente agrícola, ele por si só, tem muito inseto que não é problema, né? O que a gente controla é 3, 4, 5 espécies que acabam, né, tendo aí uma condição favorável e aumenta a população e vai te causar um dano. Agora, muitos insetos que estão ali presentes, eles não são problemas, na verdade eles são até benéficos, que é a questão dos predadores, dos parasitóides e as abelhas, que são aí do grupo dos polinizadores. Então, hoje a gente tem uma preocupação muito grande com as abelhas, né? Então, os produtos eles também têm, né, trazido informações de seletividade a esses organismos não alvos, principalmente a esses polinizadores, tá? E nessa condição, né, os produtos que eles vêm sendo liberados, né, os mais novos, moléculas novas, eles já buscam seletividade a esses organismos, não, a abelhas principalmente, né, aos polinizadores. Então a gente sabe que esses polinizadores, né, a perda dos polinizadores tem um impacto grande, tanto ecológico quanto agrícola, né? Então são condições aí associadas à participação desses produtos. Então, nós temos todos esses ensaios, né, todos esses testes. E aí, dentro da utilização dos inseticidas, você ainda tem o que a gente chama de boas práticas agrícolas. Então, todo produto ele tem uma bula, né, igual o fármaco, né, o inseticida também tem. Então, vou usar esse produto, eu vou usar no milho. Primeira coisa, ele tem registro para milho? Tem. Ele tem registro para aquela praga que eu vou controlar, aquela praga que ocorre na cultura do milho? Ele tem aquela praga, ele tem registro. Então, eu utilizo nas doses recomendadas. Tudo que eu fazer fora, está fora das boas práticas agrícolas. Então, dentro da formação do agrônomo, né, vem aí o respeito a essas boas práticas agrícolas. Mas aí você tem a recomendação de aplicar 2 vezes, 3 vezes no máximo durante o ciclo da cultura. Mas tem gente aplicando 7, 8, 9. Esse é o cara que está fazendo errado. Né? É a mesma coisa que eu falo, né? A gente tem aí uma via no bairro, né? Então você tem 30 km por hora. Você tem que andar. Então, 99% das pessoas anda 30 por hora. Todo mundo anda? Não. Não. E por isso que você tem o sistema de multa, de radar, essas coisas que é para pegar esse pessoal. Então, da mesma forma que acontece no exercício da profissão. Né? Aquele pessoal que está fora, eles podem ser denunciados. A gente tem o CREA, né?
que é o Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, que fiscaliza as atividades do agrônomo, né? Esse cara pode perder o CREA dele. É a mesma coisa que você estava falando da questão das abelhas, aí tudo, até em Americana que teve um bate-boca nisso daí na questão, na Câmara Municipal, de lei e tudo, da pulverização por aeronave, né? Uhum. De fertilizantes, de agrotóxicos, da questão de matar abelha, matar esses animais, né? Como que você vê isso? Essa é uma questão, assim, que ela sempre está sendo discutida, principalmente porque, que nem você pega o estado de São Paulo, a nossa região. Ela é uma região, assim, que apesar de você ter uma participação agrícola, a gente tem muitos recortes, né, de áreas agrícolas com áreas urbanas. A pulverização aérea, ela acaba sendo um pouco mais complexa, né, de você manejar quando você tem muito recorte. Mais fácil, né? Na verdade é mais difícil. Quando você tem esses recortes agrícola, urbano, Sim, mas com né? as aeronaves fica até mais fácil do que você ter que fazer com os tratores, essas coisas, né? Então, Ou não? o avião, ele é melhor em vastas áreas. É. Nem se você pegar a frota, né? Até uma informação interessante. O Brasil tem a segunda maior frota de avião agrícola do mundo. Né? Perde só para os Estados Unidos. Que bacana. Onde estão esses aviões? No Centro-Oeste. A grande maioria dos aviões estão no Centro-Oeste. Por quê? Você tem vastas áreas de produção, né, de pulverização. Então, o avião, porque assim, o quanto menos o avião subir e descer, melhor é o rendimento. Né? Quando você tem muito recorte, né, o avião fica subindo, descendo, liga, desliga o aplicador, então acaba ficando um pouco mais difícil. E aí, é o contrário. as questões ambientais, ambientais que eu falo, assim, de temperatura e umidade que você tem no local, ele pode interferir isso e arrastar aquela quantidade de produto para a área urbana se estiver muito próximo. Então, até mesmo nas legislações de aviação agrícola, a gente tem alguns limites, que você não pode fazer aplicação aplicação aérea próximo, então tem um limite em metragem, de cabeça eu não lembro, mas você tem um limite que você não pode chegar. Né? Então, assim, quando você tem áreas mais homogêneas, aí eu consigo utilizar avião. Áreas com recorte muito grande, aí não vale a pena. Aí começa a entrar na parte dos inimigos de abelhas, contaminação de pessoas, né? Querendo ou não, assim, alguns inseticidas, inseto é animal, né? Pessoas são animais, né? Dentro da classificação, né? Então, não somos todos animais. Então, algumas condições neurológicas, né, elas são compartilhadas. Então, o sistema nervoso central que nós temos, então os mesmos neurotransmissores que nós temos dentro da realização das sinapses, né, do nosso sistema nervoso central, os insetos também têm. E alguns inseticidas, eles acabam atuando nessa questão. Só que a quantidade utilizada, né, para você matar um inseto, ela é ínfima comparada para causar algum tipo de dano em ser humano. Né? Só que, a gente fala, a toxicologia, ela fala o seguinte, né, tudo é veneno. O que diferencia é a dose e a exposição que você tem aquilo. Então, você expôs uma vez, não tem agora assim, direto você ter exposição com o produto, é a mesma questão associada a quem trabalha com isso. O cara que trabalha com agrotóxico, ele tem que se proteger. Né? Ele vai usar o que a gente chama de EPI, né? Com equipamento de proteção individual que a gente tem para a área agrícola, para ele não ter acesso, né? Para ele não ter contato com o produto. Porque ele é muito exposto. Você vai lá, vamos falar, você passou, né? Às vezes o cara, eu vou morrer, passei do lado de um lugar que está passando um produto em área de laranja. Né? Vamos falar assim, não, que você está se expondo muito pouco, numa quantidade que ela não vai te causar um problema. Agora, se você tiver uma exposição diária, rotineira, aí pode ser um problema mais sério, né? Em termos crônicos e até agudos. Junto a isso, a gente tem essa participação aí das áreas urbanas e também esse efeito em inimigos naturais, né, em abelhas, em polinizadores, que é muito questionado. Então, alguns inseticidas, até mesmo na citricultura, né, então algumas regiões do estado de São Paulo, elas têm várias áreas vastas, né, de produção de laranja que eu consigo utilizar o avião. Né? Só que, se eu tiver áreas de produção de mel ali, de abelha, você tem restrições de uso. E nem todo produto ele é liberado para utilizar em aplicação aérea.
né? Então, a pulverização aérea, ela envolve formulações diferentes, né? Táticas diferentes do que a gente tem com o tratorizado, né? O tratorizado, assim, eu tenho um controle maior, né? Apesar de demorar mais, né? A minha capacidade de aplicação, né? O avião, ele aplica por faixa. Então, assim, quanto mais alto o avião voa, né? Maior é a faixa de cobertura. Só que quanto mais alto ele voa, mais você pode ter problema de deriva, né? Bate um vento, né? Então tá numa condição de inversão térmica e acaba carregando as gotículas e você acaba nem atingindo o alvo e aquilo dispersa no ambiente. Então toda a parte de pulverização aérea, ela envolve essa questão, né, de entendimento desses fatores. Da mesma forma, alguns inseticidas, né, o grupo dos neonicotinoides, né, que são inseticidas muito utilizados na agricultura hoje. Então, soja, milho, algodão, feijão, cana, laranja, usa bastante neonicotinoide. Os neonicotinoides se sabe que tem efeitos, a gente chama de side effects, né, que seriam como efeitos colaterais nas abelhas. Então, ela não mata a abelha de forma aguda, né? Entrou em contato e morre, né? Mas a abelha, como ela é um inseto social, então ela tem alguns comportamentos, né, que envolve aí a limpeza de colônia, né, até mesmo dispersão para pegar alimento. Quando ela entra em contato com o neonicotinoide, não são todos neonicotinoides, né, mas principalmente imidacloprid, que acaba tendo mais problema, a gente sabe que ela muda o comportamento dela. Então, assim, você ouviu falar, eu sempre falo, assim, o inseto, ele fica mais cansado, né? Se ele fica mais cansado, a vida útil dele é menor, né? Então ele já começa a pecar um pouco para se limpar, né? Um dos grandes sucessos dos insetos sociais é que eles se limpam. A limpeza deles, né? Limpeza deles. Então eles têm um processo de limpeza. Aí quando você se limpa, né? Quando o inseto se limpa, ele vai tirando conídeo, de fungo entomopatogênico, né? De ácaro, né? Que é parasita. Então ele vai fazendo isso. Se ele muda esse comportamento dele, até mesmo na colônia, ele não limpa direito a colônia, aí você tem uma proliferação desses fungos, desses parasitas, né? E aí você vai tendo morte maior de abelhas. Então o desempenho biológico dela vai caindo. E não é em si por causa do agrotóxico, e sim o que pode causar, né? É o que, assim, tá relacionado ao agrotóxico? Sim, Sim, mas né? não é ele o fator principal. Não é assim, uma forma aguda, né? Agora, assim, essa exposição, às vezes, ela acontece na gotinha que a planta solta, né? No hidatódio que tem na folha lá, que libera algum líquido e essa abelha ela entra em contato. Então, nem sempre por conta da aplicação. Até mesmo a aplicação aérea, que eu estava falando na cultura da cana, fungo entomopatogênico, que é totalmente inerte, né? O fungo, ele tá aí, né? Só que, assim, como a gente não é suscetível, ele não se manifesta. Ele vai se manifestar no inseto, né? O fungo entomopatogênico, ele pode ser aplicado via avião. Então você tem formulações, né, que são formulações oleosas, que deixa a gota mais pesada, né, então arrasta mais. Eu consigo utilizar o fungo de forma de aplicação aérea. Então às vezes você vê um avião, então assim, pode ser um nutriente, pode ser um fungo, nem sempre é um agente químico, né? Então assim, só que a gente, vamos falar, tem uma pressão, né? Fala assim, não, tá passando veneno, né? Até mesmo eu falo, né? A percepção da cultura da cana, que é uma cultura que ela usa muito agrotóxico, mas na verdade é uma das culturas que mais tem potencial de usar controle biológico. Que é aquilo que eu havia comentado no início, né? Parasitóide, predador, são casos históricos, né? Clássicos, mundialmente conhecidos, importantes, relacionados ao controle biológico. Então, se é uma cultura que ela usa, como todas as outras usam, mas ela usa menos do que comparado com culturas que você não tem a possibilidade de usar o controle biológico. Então, são condições aí que a gente acaba observando no meio agrícola, né? Essas percepções, né, de uso de inseticidas, às vezes é até apenas pela falta de conhecimento. Tem inseticida que ele é altamente específico para inseto. Ele não causa nenhum problema. É claro que você não, né, no passado, né, década de 60, 70, né, a gente falava, né, teve alguns herbicidas que eram liberados. Das indicações para mostrar que não fazia mal, o vendedor tinha que dar uma golada.
É um absurdo, né? Então, é a mesma coisa. Se por mais que você tenha assim, um agente químico que ele não tem ação direta no nosso sistema nervoso, sistema hormonal, que seja, Mas a continuidade é claro atrapalha, né? que você não vai ter esse tipo de exposição, né? Então, assim, inseticidas reguladores de crescimento de inseto. Então, ele tem um efeito hormonal que só tem inseto, né? Que só tem na fase jovem de insetos. Então, não vai ter nenhum tipo de condição tóxica, né? Direto, né, o nosso desenvolvimento. Então, são inseticidas seguros, né? Inseticidas altamente seletivos, né? Então, nós temos várias situações, né? Então, eu sempre falo, você é contra? Tá bom. Então, assim, primeiro você vai estudar tudo sobre o assunto, aí Depois você você vai emitir sua criar os seus argumentos para você ser contrário. Agora, se você ser contra, Só por né, ser não adianta, né? baseada, porque eu não gosto, e aí, né, vira uma condição que você não tem nenhum embasamento para, né, ser contra aquela condição. Isso acontece também planta transgênica, né? Então, planta transgênica é sempre um assunto muito delicado, você pegar e falar, né? Mas é a mesma situação. Fala, eu sou contra transgênico, mas o que é o transgênico? Mas não sabe, né? Ele só escuta, né? É errado. Porque eu escutei, mas não tem nada a ver com a Assim, fala, coisa. então vamos lá, vamos desenhar todo o processo, né? Aí você vai emitir se baseado no que você sabe, em tudo fonte de conhecimento científico relacionado. E geralmente a Você pessoa que é continua. contra não sabe nada, né? Ela só é contra por ser. E fala pra mim uma coisa, quais são os prejuízos econômicos de uma infestação de pragas pode causar para o produtor rural? Isso pode variar muito. Por exemplo, eu vou pegar dois exemplos aqui que eu já havia comentado. Greening, né, que é na cultura da laranja, né, que é essa interação do inseto com a bactéria, né, e a planta. Infestações muito altas, elas, sim, antigamente, né, a gente falava em pomares de 30 anos de laranja, né? Hoje, né, chegar nos 12 anos aí já tá bom, né? Então, por quê? Porque a gente teve essa mudança aí relacionada ao manejo fitossanitário. Então, um pomar que não é manejado para evitar problema de greening, né, que controla o psilídeo, que você tem ações relacionadas ao psilídeo, em 2 anos ele é improdutivo. Nossa. Né? Isso porque, assim, ele começa a produzir, né, em termos de retorno a partir do 3º, 4º ano. Né? Então, se com 2 anos você já perde, então 100% de perdas. Você tem outras pragas, né, que elas são, a gente fala de perdas diretas. Né, lagartas, né? Lagartas você pode ter uma variação aí em torno de 15 a 50%, né? Aí em lagartas esfoliadoras. Vamos lá, soja, milho, né? Algodão. Vamos partir para o algodão. A gente tem uma praga do algodão que é o bicudo do algodoeiro. Então, o bicudo do algodoeiro é uma praga que ela se alimenta da maçã do algodoeiro, né? Então, é onde tem a produção de pluma. Então, o bicudo do algodoeiro não manejado, ele leva 90% de perda. Né? Então, ele tem a gente fala que praga, né? Ele tem um potencial biótico elevado. Então, em curto espaço de tempo, ele tem uma explosão populacional. Destrói a lavoura. Se você não colocar nenhum tipo de condição para impedir esse crescimento populacional, que é uma intervenção, né, de controle químico, biológico, cultural, né, comportamental, tudo é intervenção. Então, se você não faz nenhuma intervenção, pode chegar a 90% de dano. Então, isso vai variar muito do sistema que você está trabalhando, né, e da praga que você está observando. Vamos puxar de novo o psilídeo. O psilídeo, ele estava aqui no Brasil, na laranja, identificado, né? Alguém foi lá e fez a descrição do inseto na década de 40. Né? O primeiro relato, se não me engano, foi 1942. Estava aí, tranquilo. Né? Não causava problema nenhum. Estava lá, estava se alimentando, ninguém ligava muito para ele, porque realmente ele não causava problema. Agora, o que acontece ali no início dos anos 2000? Você tem a introdução da bactéria no Brasil. Aí o que você fez? Você fechou o patossistema. Então esse inseto que ele era insignificante, agora ele transmitia uma bactéria vascular mortal para a planta. Né? Aí eu começo a ficar tenho mais atenção com esse inseto. Então ele passa de uma praga de importância ínfima, dentro de 5 anos é a principal praga mundial.
né? É a principal praga no Brasil, né? A gente já sabia que quando você tinha o patossistema formado, ele era muito destrutivo. Mas como a gente não tinha bactéria, não era um problema. Então, em curto espaço de tempo, essa dinâmica, né, de pragas, ela acaba mudando bastante dentro desse entendimento agrícola. Então, isso vai variar bastante. Os fenóforos mesmo, né? Que a gente estava comentando. Então, ele é uma praga, assim, que se você fazer uma avaliação naquele ano, talvez naquele corte, né, em cana-planta, você tem um dano que ele é baixo, mais 5%, né, 10%. Aí, conforme vai avançando os cortes e a praga vai se multiplicando, ele vai chegar lá no quinto corte, né, causando uma perda de 60%. Né? E se eu não fazer nada na reforma do canavial, aí quando eu tiver já no segundo corte do plantio novo, né, daquela cana que foi plantada, eu tirei um corte, no segundo corte a cana já não está produzindo mais nada. Então tem que reformar de novo. Aquele canavial que eu trabalhava com 7 a 10 cortes, né? Reduziu para 2, 3. Caiu para 2. Então, assim, o investimento em atividades operacionais, né? Atividades de mecanização para reformar um canavial caro, muito né? grande, né? Uma frente de plantio. O ideal é que você tenha, né, uma longevidade aceitável. É claro que a cana ela vai decaindo normalmente, né, ao longo dos anos. A cana-planta produz mais e depois a cana-soca ela vai caindo a produção ao longo dos anos. Mas é uma produção que já se espera que vai ter essa queda. Sim. Agora, com a presença do inseto, essa queda ela é drástica, se nada for feito. Então chega aí, né, perdas significativas e inviabiliza a cultura. Sim. E para os jovens que desejam seguir a carreira de agronomia aí, como está o mercado de trabalho atualmente e quais são as principais oportunidades? Ó, a agricultura, assim, ela passa por um processo de estabilidade, só que ao mesmo tempo com uma flutuação. A gente pegou aí 3 a 4 anos, né, muito bons, né, nos últimos anos. Agora está numa fase que não está muito interessante em termos questões relacionadas, né? Aí a gente já começa a falar em mercado internacional, né? Preço de dólar, então tudo isso vai influenciar a agricultura no Brasil. Mas ela é uma atividade que é assim, você sempre vai precisar de um agrônomo, né? Porque o agrônomo ele está sempre por trás da produção de alimento. Né? Então, desde a parte, a gente fala, tudo que você fez até agora, né, passou pela mão de um agrônomo, pelo menos. Né? Você acordou, tomou um café, né, comeu um pãozinho, aí você almoçou, né? Você comeu uma bolacha, alguma coisa, uma sobremesa, tudo ali está envolvido a parte de produção agrícola. Então, assim, demanda ela tem, né? As demandas elas acabam flutuando ao longo do tempo, né? Mas ela sempre vai existir. Então, hoje nós temos muitas oportunidades. Nós temos mercados, né? Mercados diferenciados. Principalmente hoje, né, com essas atividades de agregação de valor, de experiências, né? Então essa é uma coisa que ela tem mudado um pouco o entendimento aí da parte de produção de alimentos. Então tem essas condições. Nós temos a parte do engenheiro agrônomo atuando em questões econômicas, né? Estabelecimento de bolsas de valores, né? Mercados futuros, comercialização de grãos no mercado internacional. Então a gente tem esse pessoal trabalhando ali também. A parte de proteção de plantas, que é uma parte que ela sempre tem demanda, né? Então a gente fala, né, que você não tem um médico, né, que ele te receita um remédio, né? O agrônomo ele é o cara que vai receitar alguma coisa para você impedir a ação de patógeno, de praga, né, de planta daninha infestante, competidor com aquele cultivo. Então, essa parte de defesa fitossanitária, ela tem uma demanda muito boa, né? Então, hoje, né, vamos falar assim, o que o cara tem que estar disposto, né? Primeira coisa que eu falo não faça engenharia agronômica achando que você vai morar perto de casa. Né? Por quê? Porque é uma condição que hoje você está aqui no estado de São Paulo, você tem uma oportunidade no sul de Minas, aí passou 2 anos, você está com uma oportunidade melhor lá no Mato Grosso, depois você já está no Pará, e daqui a pouco você é deslocado para fora do país, né? Então são coisas que elas vão acontecendo dentro da vida profissional. Assim, quando eu entrei, né, isso era uma certeza que eu tinha.
é que eu não ficaria no estado de São Paulo, né? Por sorte, né, de toda a minha trajetória, eu acabei ficando próximo de Americana, né? Então, próximo aí, vamos falar das minhas raízes aqui, Sim. deu certo de ficar. Mas isso não é uma coisa que acontece com muita É frequência. normal, né? É, você pega, você encontra, às vezes, a colega, fala, pô, onde você tá? Eu falei, pô, cara, não, passei 2 anos lá na Bahia, depois eu fiquei mais um ano lá no Espírito Santo, aí depois eu fiquei mais 4 anos em Curitiba, né? E essas coisas, elas vão se movimentando, né? A agricultura, ela é nacional, né? Então você tem aí a participação agrícola basicamente em todos os estados do país. Então isso, né, principalmente aqueles que são bons profissionais, você vai fazendo essa movimentação. Então, assim, a disponibilidade de você mudar ela é grande. É grande. Não vai pensando que você vai se formar e ficar indo Você por aí pode sozinho. até ficar, né? Fala, não quero sair daqui, mas aí, assim, o rol de oportunidades que você tem, ela vai ficando menor, Limitada, né? né? Que nem você hoje, vamos falar, eu quero ficar no estado de São Paulo. Então, basicamente, você tem 3 frentes em termos de produção agrícola, né? Então, você pode atuar na cultura da cana, na cultura da laranja e em HF, né? Que é onde você vai ter demanda. E aí você vai ter aquelas outras condições, a parte de produção pecuária, né? O estado de São Paulo tem uma participação boa também. Então você tem essas condições Essas aqui vertentes que vai aí. estar. Agora, vou trabalhar com agricultura, né? Onde que está a agricultura forte hoje? É Centro-Oeste, né? MS, Goiás, né? MT, Oeste da Bahia, Piauí, Tocantins, aí você vai subindo. Né? Tem muita coisa para conhecer para lá, né? Então o berço agrícola está lá, né? Vamos falar, a principal demanda aí de agrônomo está naqueles locais. Então hoje em dia, vamos falar, teve um boom, né, de faculdades formando agrônomos nos últimos anos. Então hoje, vamos falar assim, a gente nunca pensou nisso, né? Uma universidade federal competir, né, com alunos, hoje a gente já fica um pouco preocupado, né? Porque por conta de você ter muitas facilidades, baixos preços, né? É claro que, né, a gente sempre fica com uma certa desconfiança em termos de qualidade de ensino, né? Quando você abaixa muito o preço, Sim. né? Você está pagando pouco para professor, já tem uma estrutura menor, e aí, né, você pode ter uma depreciação em termos de qualidade. Agora, nessa perspectiva, a gente vê aí uma quantidade grande você pega na nossa região mesmo, né? Você já tem, vamos falar, já tinha as tradicionais, né? Que é Exalc, né, em Piracicaba, e a gente tinha o Fiscar aqui, que é um pouco mais nova, né? Então, a gente está fazendo 35 anos, né? Então, temos 35 anos de campus, a Exalc é 135, né? Então, a Só diferença 100. é grande, né? Então, nós temos esses disparates. É claro que, nessa condição, né? Desculpa, gente, estou falando, acho que é 125, estou falando errado. A Exalc tem. E nessa característica, né? Hoje a gente já tem uma particular aqui em Santa Bárbara, tem uma particular em Conchal, tem uma particular em Leme, tem uma particular em Araras, né? Já tem. Então tá virando assim uma condição muito de uma produção muito grande de profissionais. Sim. E É aí, claro, será que vai ter mercado para tudo isso? sim, o que acontece? O mercado no final ele acaba selecionando, né? Então É. você tem perfis diferentes, né? Até mesmo você pegar os nossos É a alunos, mesma coisa né? que a gente pega, tá conversando um dia que eu trouxe um engenheiro ambiental aqui. Hoje tem vários lugares que pararam de ter a faculdade de engenharia ambiental. Uhum. Porque o mercado não conseguiu absorver o tanto do boom que deu. Então, engenharia ambiental é um curso novo, né? Relativamente novo, Sim, né? e não tem mais. Uhum. Porque foi um boom muito grande. E infelizmente não deu para suportar tudo isso, né? E agora voltando na parte da universidade, na formação dos futuros agrônomos, do desenvolvimento de tecnologia no campo, qual é o papel das universidades para isso? A universidade hoje, né, ela tem trabalhado, vamos falar dentro, né, vou falar da UFSCar, tá, e um pouco que eu conheço da Universidade de São Paulo, que é onde eu estudei, e a UFSCar é onde eu atuo bastante. Então, assim, a gente está no momento, né, que a carreira universitária, ela, vamos falar assim, dentro das nossas funções como docente, né? Então a gente só não dá aula, né? Então, assim, a gente tem uma carreira tripartida,
Então, eu tenho dedicação em ensino, pesquisa e extensão, né? Então, o ensino, ele envolve a parte de graduação e pós-graduação, a pesquisa, né, que é o desenvolvimento, né, de informações, né, de novas informações relacionadas às diversas áreas, junto com a pós-graduação, né, então a pós-graduação, ela tem uma atividade maior em pesquisa e a graduação também acaba atuando de uma forma paritária ali, e a parte de extensão, que é a interação com a comunidade de modo geral. Nesse ponto, né, o que acaba acontecendo? Grande parte das questões ligadas à inovação, né, que o pessoal tem comentado, tudo é inovação, então muita inovação parte da pesquisa que é produzida dentro da universidade. Então hoje a gente tem mecanismos, né, de trabalhar de uma forma interessante com empresas, né? Então toda a parte, né, a universidade ela entra muito com o conhecimento, né? Nem sempre a gente consegue ter uma estrutura, né, uma estrutura física, né, que eu falo aí, que seja, que todo mundo deseja, né, vamos falar assim, né, por conta aí de financiamentos, né, que a universidade recebe, mas a gente tem uma possibilidade de atuar junto à iniciativa privada. Então, nessa condição, a universidade, né, ela acaba participando tanto em formação de mão de obra, quanto também formação de mão de obra, não, de recursos humanos, né? Então, uma atividade aí mais grande relacionada às questões ligadas à formação desse pessoal que vai atuar dentro do mercado e desenvolver esses produtos, né? Vamos falar, puxar para o meu lado, né? Que eu já consigo falar um pouco mais. Táticas associadas a controle de pragas, né? Então, hoje em dia, a gente tem a possibilidade de fazer parcerias com outras empresas. Eu tenho um produto aqui incipiente, né? A gente faz todo o trabalho de desenvolvimento. Né? Então, a empresa faz esse tipo de trabalho conjunto, né? Envolve aí a aplicação de recursos na universidade. Então, a universidade está no centro, né, dessas novas tecnologias. Né? Muitas tecnologias novas você pode pegar, né? Dos novos produtos que tem no mercado, então eles saíram de uma spin-off, né, de uma startup que estava dentro de uma universidade, teve uma expansão, e aí uma outra empresa acabou adquirindo, né, então nós temos vários exemplos disso. E hoje, as próprias empresas, elas têm visto isso como uma condição interessante, em termos de contratação, né? Então nós temos aí empresas que estão desenvolvendo inseticidas, né? Então, nessa perspectiva, eu falei assim, a gente precisa de uma validação, né? Então, a gente vai atrás da universidade. Então, a universidade ela faz trabalhos para validação desses produtos e aí acaba fazendo, né, um trabalho aí de coparticipação para desenvolvimento desses produtos. Então, são coisas que elas acabam acontecendo. Então, a universidade está no centro, né, dessa situação, tanto da parte de formação de recursos humanos, quanto também na geração, né, e na descoberta de novas tecnologias. E olhando para o futuro, quais serão os principais desafios da agricultura brasileira nos próximos anos em relação à proteção de plantas e segurança alimentar? Quando a gente fala em segurança alimentar, né, então, muitas vezes, tem pessoas que têm a ideia, assim, se aquele produto que eu estou consumindo, ele é seguro, né? Mas, na verdade, a segurança alimentar, ela está mais além, né? Que é a segurança de você ter o alimento. Então, assim, toda a parte de produção de alimento, né? Então, envolve aí essa questão agrícola. Então, hoje, uma das grandes críticas, né, do sistema agrícola brasileiro, do agronegócio, né, que é um sistema produtivo que não fica no país, né? Então, se você pegar lá, né, a produção de soja, milho, algodão, é um sistema produtivo visando a exportação, né? Então, esse é uma das grandes críticas do agronegócio hoje, né? Então, você tem um sistema de produção de matéria-prima para vender para os outros. Então, o que seria o ideal? Então, você ter todo um sistema de transformação aqui, e eu não vender a matéria-prima, eu vender o produto transformado, porque o valor agregado ele é maior e toda a transformação ela ficaria dentro do país, né? Então esse é um dos grandes gargalos, né? Mas ainda nós temos
o agronegócio mudou muito, eu não estou falando que não é assim, né, que não tem nada, tem, né, transformação de produtos, mas ainda você tem uma participação grande das exportações agrícolas voltada à exportação da matéria-prima, do grão de café, do grão de soja, do grão de milho, né, então a gente tem essa situação, né, ligada ao sistema de produção agrícola. E, ao mesmo tempo, né, essa transformação da agricultura, principalmente com a questão de produções locais, né, é para garantir o abastecimento das cidades. Então, se você pegar, eu sempre dou o exemplo do trigo, né? Você tem ideia do quão o Brasil produz em termos percentuais do trigo consumido no país? Não. 25%. O resto é importado. Verdade. Vem da Argentina, vem do Canadá, né? Vem de outros, principalmente Argentina e Canadá, e depois você tem outros países também que complementam. Então, assim, vamos falar qual que é a base, né? Da nossa é pão, é macarrão, é biscoito, né? Então, o trigo para fazer pão, a grande maioria do trigo para fazer pão, ele é importado, né? Que precisa de uma qualidade um pouco melhor. Por isso que você vê, né? Você pode ver, se subir o dólar, o pão sobe. É automático. fato, porque o trigo hoje para fazer pão, a grande maioria é importado. Então nós temos essas situações hoje. Então muita da produção agrícola, às vezes, ela acaba sendo como um fornecimento de matéria-prima. Então um grande desafio que nós temos em termos de segurança alimentar é fazer com que esse produto ele fique disponível para a população brasileira, né? Então, assim, apesar de um grande produtor agrícola, né, nós temos regiões, até mesmo no estado de São Paulo, que são regiões com alto PIB agrícola, com IDH baixo, né, um índice de desenvolvimento humano baixo, onde as pessoas não têm acesso ao alimento, né? Então aí vem políticas públicas, né, até para melhorar a agricultura familiar, ela tem uma participação muito grande dentro desse abastecimento. Então nós temos políticas públicas relacionadas ao fomento da agricultura familiar para atendimentos locais, né? Então, tentar fugir de atravessador, né? Então, isso é uma coisa que ela acaba impactando a cadeia. Então, nós temos essas situações em termos de segurança alimentar para a disponibilidade de alimento. Questões ligadas, vamos falar em termos de proteção de plantas. Então, assim, hoje a gente está num processo, né? De modo geral, isso também está afetando a agricultura, que é a agricultura digital. Então, hoje, muitas ferramentas digitais elas já estão migrando para o campo. Então, por exemplo, né, umas coisas tradicionalistas que a gente sempre trabalhou, sempre estudou, monitoramento de praga. Então, vamos falar, o controle de praga ele não é a esmo, né? Plantei soja aqui, daqui 3 semanas eu vou lá e faço uma aplicação de inseticida. Não, você precisa de um índice técnico para você entrar com uma pulverização. Então, aplicar um inseticida ele envolve custo. Então, se você não tem, né, nenhum indicativo para fazer uma aplicação, você pode estar desperdiçando dinheiro. Se você acaba não fazendo não tendo um índice confiável, não aplica nada, você vai estar perdendo por conta de perdas produtivas relacionadas ao ataque desse inseto. Então, a gente precisa do indicativo. Esse indicativo vem da amostragem. E a agricultura digital hoje, ela tem entrado nessa parte que é um gap dentro do manejo de pragas. Então vamos falar, né, dentro da construção do manejo de pragas você tem várias etapas. Uma das primeiras que a gente fala que é a base do manejo integrado de pragas é a amostragem. Né? E a amostragem manual hoje, né, então a gente fala que a amostragem direta, contagem direta de inseto, né, que se faz no campo, ela é muito complexa. Porque você trabalha com vastas áreas, cada vez menos, né? Você tem disponibilidade de mão de obra, né, para fazer esse processo de amostragem, e essas ferramentas digitais elas têm apresentado um avanço para trazer indicativos para a amostragem. Então hoje você pode trabalhar com análise de imagens, né? Então uma análise de imagens para fertilizante ela tem avançado um pouco mais. Né? Para questões fitossanitárias, a gente tem que desenvolver melhor, principalmente porque as respostas da planta, né, a análise de imagem, ela envolve reflectância,
né, que a planta emite, né, em termos de captação do vante que está fazendo aquele voo, né, do drone que está fazendo o voo, e aí eu preciso interpretar isso. Então, essa interpretação que às vezes ela acaba sendo mais complexa, né? Que aquilo é uma doença, é uma praga, é um efeito de planta daninha, né? O que que a gente tem em termos de resposta. Então, a agricultura digital, ela é uma realidade. Então, esse é um grande desafio em termos do entendimento, né? Da entrada de um sistema muito tecnológico, né? E isso envolve bastante essa parte dessa nova geração, né? Eu sempre falo, né? Então a gente pegou internet de escada, né? Sim. Então, A gente saiu você ficava do esperando analógico pro digital, né? então assim, é incrível, né? Quando você começa a analisar, né? Eu falo, quando eu entrei lá na Exalc, o sistema de busca na biblioteca era no cartãozinho. Então, assim, eu quero ver um livro sobre, sei lá, orquídea, né? Aí tinha lá um monte de gabinete lá, eu ia lá no O, aí eu abria a gavetinha, eu olhava lá, achava orquídea, aí eu ia olhar lá onde que tava, marcava o número no papel, ia lá na bancada, ia ver. Hoje não, você vai lá, você tá na sua casa mesmo, você já tem acesso à intranet da universidade, o cara já faz a busca, né? Só vai lá, busca e vai embora, né? Vai lá e pega e vai tudo sistema automatizado. Então, assim, a gente passou por esse problema, ficava esperando até da meia-noite para cair um pulso só, né? Desligar a internet. Então, hoje você tem 5G no celular, né? Então, vamos falar, né? Se você chegasse, se eu fosse lá para trás, encontrasse você lá com 15 anos, vai acontecer isso. Você não acreditava. Esse cara é doido. Não existe, né? Não existe isso. Então hoje você teve uma revolução muito rápida. E esse pessoal, né? Eu falo, né, que os meus alunos hoje nasceram em 2005, 2004, né, 2007. Então, em 2007 eu já tinha formado. Né? E esse pessoal, ele é um nato digital. Né? Então, esse pessoal tem que valorizar, né, essa geração mais nova, que eles têm essa capacidade de entender melhor para poder aplicar isso em termos agrícolas. Então, são condições novas, né, que eu preciso trazer para o digital e vai depender muito dessa turma. Né? Então, hoje, a agricultura de precisão é uma realidade. Né? Então, a gente já está falando, né, 2 semanas atrás, aqui em Cordeirópolis, né, quem é do setor de laranja conhece, a gente tem a Expo Citrus. Né? Então, hoje o pessoal já está desenvolvendo máquina que colhe laranja. Então o cara vai lá, ela vai andando, ela para, os robozinhos saem, vai catando as laranjas, coloca na caixa, né? Ele anda mais um pouco e assim vai. Então essa parte digital, toda essa parte de internet, a internet tem entrado bastante na agricultura, ela é muito importante, né? Monitoramento em tempo real, né? Vamos falar, quando eu aprendi, né? Vamos falar agrometeorologia. Né? Então, o que a gente falava? Termômetro de bulbo seco, termômetro de bulbo úmido, né? Então, você tinha a máxima e a mínima do dia, que você tinha que ir lá e ver, fazer anotar lá, né? Ver lá, tem os termohigrógrafos, né? Com aquela canetinha, né? Que ia variando, né? Você vê evapotranspiração no tanque. Então, você tinha coisa muito... as coisas básicas, né? Hoje, você falar um negócio desse, você não falar em termos de uma estação meteorológica numa fazenda que vai jogando todas as informações no software, né? Não tem como você não falar isso, né? Então é uma coisa, é uma realidade. Então essas coisas elas revolucionaram o campo, mas ainda, né? Vamos falar, em algumas características ela acaba sendo inacessível porque envolve um custo muito elevado. É claro que aquilo que a gente tem em termos de retorno, ele é excelente, mas o custo de investimento ele é elevado. Aí entra as linhas de financiamento, né? Então hoje, vamos falar, o cara consegue adaptar o trator dele, né, com um sistema de GPS para fazer agricultura de precisão, né? A gente já está trabalhando com pulverizador autônomo, que você não precisa da pessoa, você faz um mapeamento, faz todo o mapeamento da sua área com a marcação das plantas, solta lá no software, o trator vai lá e vai fazendo a aplicação. Então, essas coisas que demandam conhecimento e aplicabilidade em termos de produção. Né? E a gente tem muita preocupação dessa facilidade digital, né? Ela vai, por outro lado, ela vai tirando aquela base.
né? Que é a questão hoje, né? Hoje, a questão da educação, a gente tem uma preocupação muito grande com a inteligência artificial, Sim. né? Então, você fala, vou fazer um trabalho de revisão bibliográfica, a gente nem pede mais. São poucos os professores que pedem. Por quê? Porque o cara joga na inteligência artificial, você não consegue nem falar que se é ou não é. Né? Foi, pô, o cara é muito bom mesmo ou ele usou a inteligência artificial? Né? Então a gente tem uma preocupação que essas facilidades elas acabam tirando a essência da base, né? Então o cara não conhece a base. Uma coisa que eu sempre Perdeu falo, a vontade, né, de estudar, pegar um livro, ali fica mais fácil aqui, né? nas minhas aulas eu falo assim, ó, você tem que entender a base, se você entender a base, você aplica para qualquer sistema. Então se você não entende a base, chegou lá amanhã, né, isso é fato. Né? Quando eu fiz faculdade, pragas da soja, né? Metade das pragas que tinha naquela época não é mais importante. Né? E hoje você tem outras pragas que são você mais sabe, importantes. né? Mas você tem a base, né? A base de comportamento, a base de biologia, a base de dispersão. A gente tem esse Porque se amanhã ou Aí depois você essa praga aplica. voltar, você sabe. Sim, você tem assim, o entendimento dessa questão. Agora, se você não entende a base, o cara às vezes ele chega na disciplina, não, eu quero a receitinha. Né? Eu vou lá, vou pegar um trator, né? Vou regular lá para cair 200 litros de calda por hectare, vou botar 2 litros do produto X, né? E meter o pau, lá vai funcionar. Eu falo, não, você tem que conhecer todo o sistema, né? Como que é a base daquele sistema, aí você vai conseguir fazer uma recomendação assertiva. Então todas as coisas elas vão, né? Aglomerando, né, para você ter esses novos desafios. Então, assim, uma das coisas que a gente quer bastante que esse pessoalzinho novo, né, que são os natos digitais, que eles tenham uma percepção em relação a essa integração da agricultura digital sem perder esse conhecimento de base, né, que ele é muito importante. E a gente está chegando aos finalmente aí. Que conselho você deixaria para quem deseja ingressar na agronomia e contribuir para o desenvolvimento da agricultura brasileira? Uma coisa que a gente estimula bastante, né, é que esse pessoal estude, estude bem, né, porque assim, o entendimento dos anos iniciais, da base da profissão, ele é muito importante na aplicação. Né? Então eu sempre falo, assim, o agrônomo, né, ele é um cara que ele precisa entender de planta, né? Independente de onde você vai atuar. Eu vou atuar na proteção de planta, eu vou atuar na produção, eu vou atuar na produção vegetal, vou atuar na produção animal, eu vou atuar na economia, não interessa onde você vai atuar, mas você tem que entender de planta. Então, para você entender de planta, você tem que entender muito de fisiologia vegetal. Uma vez eu estava falando isso, aí teve um aluno que falou assim, mas então a sua área não é importante. Eu falei, não. Depois que você entende bastante de fisiologia vegetal, aí você vai entender a nossa área de proteção de planta. Porque você produziu, aí você vai fazer essa questão. Então, a pessoa que quer entrar nessa parte de produção agrícola tem que ter um entendimento da importância desse setor. Né? Então, assim, quem atua na parte de agronomia está produzindo alimento. Né? O alimento ele é a base da sociedade. Né? Então, sempre aí que você tiver disponibilidade de pessoas, né, a presença de pessoas, você precisa alimentar esse pessoal. Então a produção de alimento ele vai ser legal. Esses tempos atrás eu vi uma fala, né, eu sou um fã de stand-up comedy, né, então eu não lembro qual que era o comediante que ele estava falando assim, você já parou para pensar se tiver um apocalipse, né, então um apocalipse na sociedade e tal. Aí sobrou lá um grupo de pessoas. Aí assim, o que você vai contribuir para a geração, para a continuação da espécie? Né? Aí, o que você faz, né? Eu falei assim, eu sou, sei lá, corto cabelo, né? Não tem uma importância para você começar uma sociedade nova. Agora, se eu produzo alimento, faz sim. Né? Aí a gente está numa característica que você está contribuindo. Então, essa importância da produção de alimentos, você tem que ter essa visão. Né? O entendimento da produção de plantas, que ela é muito importante, né? Dentro da nossa profissão, né? Para que, independente da área que você vá, você tem que entender a produção de planta.
né? Então isso é muito importante, né? E a vontade de trabalhar, né? Porque assim, querendo ou não, a agronomia é sol, né? É campo, você tem que sair para campo, não tem como, né? Por mais que você tenha uma atividade de agrônomo que fique mais no escritório, né? Mexer com o mercado, né? Em algum momento você tem que ir para o campo, você tem que ver, você tem que ir lá visitar a área de produção, você tem que ver quais são os gaps daquele sistema, né? Então tudo está atrelado à produção vegetal, e a produção vegetal ela vai acontecer no campo, né? Então, mas tem a plasticultura, né? Que é a produção dentro de hortaliças. É um campo também, né? Um sistema produtivo, você está lá dentro. Então a gente tem que se adequar nessa perspectiva. Rodrigo, agradeço de coração a sua participação aí. Fiquei feliz de reencontrar você aí. Acho que faz mais de 15 anos que a gente não se vê. Ai, para nós. Pra mais aí. Ó, de formado já tem 20 anos. Então, não sei se a gente se encontrou depois que eu formei. eu acho que 1 ou 2 vezes só, mas olha, faz tempo mesmo. Considerações finais? Cara, eu tenho novamente, né? Vou agradecer aí do convite. Então, Paulo aí surgiu do nada. Eu falei, pô, me passa o seu WhatsApp, né? Vamos conversar. Eu fico muito contente, né, nessa linha que você está trabalhando. Então, fiquei impressionado aí com o que você tem feito, né? Eu acompanhei o seu canal, fui ver lá. Então, são atividades bem interessantes, né? E fico contente que a gente tenha não mantivemos contato, né? Mas é lógico que tudo aquilo que a gente vivencia, ela vai se mantendo ao longo do tempo. É o que eu falei pra minha esposa ontem, falei assim, amizade não é aquilo de você ter que ver todo dia a pessoa. Sim. Mas é aquilo que a hora que você encontra, você parece que recomeçou ali de novo, não perdeu coisa para trás. É livre, é uma coisa espontânea, né? Sim, sim. E é bacana isso daí, a gente passamos, aí fizemos várias churrascaiadas junto, né? E assim, o tempo passa de uma perspectiva que você não percebe. Sim. Né? Quando você começa a ver, você passou um dia, passou uma semana, passou um mês, passou um ano, passou 10 anos. Né? E a gente não tem a oportunidade de se encontrar, as coisas vão acontecendo, a gente fala, né? Eu sempre falo, como é que tá? Correria, né? Correria, trabalho, né? Não dá. Muita coisa, e as coisas vão acontecendo, aí você acha que você vai terminar um negócio e já entra outro, então é uma avalanche de coisas e a gente acaba tendo dificuldade. Saudade da época que não tinha os boletos para pagar, né? Nossa, cara. Que a gente só pensava no churrasco de final de semana. Tem dia que a gente nem dorme, né? Pensando nisso, né? De tanto compromisso que você tem. Então, a gente estava conversando, né? A questão de ter família, né? Ter criança, então você já tem uma responsabilidade a mais. Para nós ainda pior ainda, né? Depois já dos 40, né? Os caras vão inventar de ser pai depois dos 40. Fica pior ainda as coisas, rapaz. Fica bem difícil. Mas assim, eu fico muito satisfeito com o seu convite, muito contente, né? Eu acho que esse é um assunto que eu abracei, né, na minha vida, então eu tenho muito entusiasmo para falar, né, eu tenho uma posição hoje, né, que me sinto realizado dentro da universidade, então até fico aqui, a universidade é da população, né, a universidade ela é um bem público, então fica aberto para qualquer condição aí, quem quiser, algum ouvinte seu, né, a gente fica sempre contente em estar colaborando de alguma forma. E a engenharia agronômica ela sempre foi um fator que me motivou desde a entrada, né? E eu fiz aí da minha vida, eu falei, eu tenho mais tempo de agrônomo hoje do que quando eu não era, né? Então, quando eu entrei na faculdade tinha 17 anos. Então, já tenho aí mais de 20 anos, né? Dentro aí da profissão, dentro dessa saga, né? Do conhecimento, né? E a gente fica sempre contente em falar, né, empolgado, entusiasmado em comentar sobre esse caso. Bacana. Rodrigo, obrigado mais uma vez. Pessoal, é isso aí. Lembrando, depois a gente vai fazer os cortes aí, vamos estar marcando o pessoal aí. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir nossa página, seguir o nosso podcast pelas redes sociais. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo episódio.
Salve, salve, pátria amada, terra adorada, entre outras mil. O podcast do Prolus Cálculo é o melhor do Brasil. Com grandes convidados nesse bate-papo, com qualidade, vai fazendo desse podcast algo diferenciado. Tirando dúvida e trazendo muitas informações, vem crescendo a cada dia mais o número de participações. Então que seja dita a verdade, o podcast que encanta o público de várias idades é o podcast de olho